Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós vamos começar a ter comunhão do livro de Apocalipse. Nós tivemos comunhão já sobre o Evangelho de João e as epístolas de João. E a nossa abordagem sempre foi de aplicar isso para o nosso viver diário, de como podemos viver a palavra de Deus, como podemos viver na comunhão com Deus. E temos essa realidade em nossas vidas. Agora nós chegamos no livro de Apocalipse, dentro dos escritos de João. Nós sabemos que nos evangelhos, João realmente, ele escreveu para nós o aspecto do nosso Senhor Jesus como Deus. Depois, nós temos as epístolas de João, mostrando essa comunhão divina na qual nós somos inseridos, devido à obra da redenção de Cristo. E o Apocalipse é o último livro da Bíblia. E nós sempre falamos, em Apocalipse, nós temos a colheita, o resultado final de toda a obra de Deus. Também temos resultado final de todas as verdades. O que as verdades reveladas ao longo da Bíblia produziu como resultado. O resultado nós podemos ver lá no finalzinho de Apocalipse, é a Nova Jerusalém, homem com Deus, está certo? E esse livro é muito importante, porque mostra o final da história. E o que é importante é que é o final da nossa história com Deus. Quando você começa a ler um livro, ao longo do livro você vai lendo, tem suspense, você não sabe como vai terminar. E como nós falamos já muitas vezes, tem pessoas que não aguentam. Chega na metade do livro, o suspense é tão intenso que diz assim, eu não aguento, eu tenho que ver como é que é o finalzinho. Daí ele vê, mocinho e a mocinha estão vivos. Então agora estou tranquilo. Daí eu vou continuar a ler. Então, porque muitos não aguentam, de ver o final. Graças a Deus, porque a Bíblia nos mostra o final. Se você é salvo, você estará lá no final. Se você for vencedor, você estará lá no final. Se você não for vencedor, você vai passar por um sofrimento, mas estará lá no final. Isso realmente é muito importante a gente saber. E também nós podemos ver muitas coisas. E o que Apocalipse aborda, as verdades do livro Apocalipse, não são verdades novas. São verdades apresentadas ao longo de toda a Bíblia, mas que produzem um resultado ali no final. E esse é um livro que é revelado desde a eternidade. Porque na eternidade não há tempo. Aos olhos de Deus, essas coisas já aconteceram. Então, são fatos. Vão acontecer para nós, mas já aconteceram para Deus. E nós precisamos compreender também qual o objetivo desse livro. Aí é que nós vamos então ver Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo,
notificou ao seu servo João. Esse livro começa com a seguinte frase: revelação de Jesus Cristo. Esse livro tem como meta revelar Jesus Cristo. Isso é muito importante. Nós achamos, Apocalipse é um livro que é para revelar profecias. Não é essa maneira de se ver Apocalipse. Apocalipse tem como meta a revelação de Jesus Cristo. Essa é a maneira adequada de entrar nesse livro. Não é revelação de profecias, é revelação de Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Revelação. O que é revelação? É tirar o véu, desvendar. Esse livro tem como meta tirar o véu que é diante de nossos olhos, para que possamos ver as coisas como realmente são. A meta é revelar Jesus Cristo. Certo? Revelar Jesus Cristo. E o que nós precisamos também ver é a pessoa de Cristo aqui é revelado e também Jesus Cristo está revelando algo para nós. Tá? Então tem esses dois aspectos. A revelação da pessoa de Jesus Cristo revela a pessoa de Jesus Cristo e também significa Jesus Cristo revelando algo a nós. E é nessa segunda abordagem que vamos ver a continuação desse versículo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, existe aqui uma revelação da pessoa do Senhor. E existe também aqui o que o Senhor quer nos revelar. E aqui mostra que Deus é a fonte. Essa revelação de Jesus Cristo, nesses dois aspectos, foi uma revelação que Deus lhe deu. Deus Pai deu para o Senhor Jesus, para que Ele pudesse mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Você deve perguntar, como é que é isso? É o Pai que revela para o Senhor revelar a nós? É exatamente isso. O Pai, Ele manda o Filho. Jesus Cristo não é o mediador entre Deus e os homens. Tudo que nós recebemos do Pai vem por meio do Senhor, correto? Então é por meio dele. Então, o Pai falou para o Senhor, revela isso aos servos. Se o Pai mandou revelar a nós, então esse livro é para nós. Você é servo ou não é? Então é para você. Correto? Esta aqui diz, para mostrar aos seus servos, e eu tenho que ter a seguinte atitude: eu sou servo do Senhor, eu quero ganhar essa revelação. Eu quero ganhar a revelação que Cristo quer dar para mim, e eu quero ganhar a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque isso é importante para mim. Por isso nós podemos ver a importância do livro de Apocalipse. Foi uma revelação que Deus mandou o Senhor dar aos seus servos. Mas sempre com a seguinte visão:
Esse livro nos traz o que o Senhor Jesus quer revelar, algo que o Pai ordenou. Segundo, esse livro traz a revelação da pessoa do Senhor. Correto? Isso é importante para nós nesses tempos finais. Então, a nossa abordagem do livro Apocalipse não vai ser sobre profecias, vai ser sobre a pessoa do Senhor nos tempos finais. Aquilo que o Senhor Jesus deseja revelar para nós, para que nós possamos nos preparar para a sua vinda. O Senhor Jesus quer tirar o nosso véu, por isso que fala de revelação. Apocalipse significa revelação. E aqui diz, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, em breve, nessa palavra no grego, tem dois significados. Breve significa em breve, é uma proximidade, né? Logo, logo vai acontecer. Mas essa palavra breve também tem outro significado. É que vai acontecer rapidamente. Então as coisas que vão acontecer têm dois aspectos. Estão logo aí. Proximidade. E quando acontecer, vai ser rápido. Isso aqui é algo importante para nós. Vocês não têm notado que muitas coisas no final dos tempos têm acontecido muito rápido? As mudanças, certo? Antigamente, para mudar uma coisa, levava o quê? 1 século, não é? Depois, levava 50 anos, depois 10 anos, depois 1 ano, depois 1 mês. Hoje, em 1 dia, a coisa muda completamente. Não é verdade? Esse negócio de inteligência artificial começou há pouco tempo, não é? Não está mudando tudo? Irmãos, preste atenção. Por que Deus está revelando? Porque Deus quer que a gente possa remir o tempo. Não desperdiçar mais as nossas vidas. O Senhor está falando, eu estou mostrando para vocês as coisas que em breve irão acontecer, mas vocês devem saber, quando acontecer o negócio vai ser assim, rápido. Eu me lembro, quando era adolescente, tinha a Guerra Fria, né? Os países da Cortina de Ferro, alinhados à União Soviética, e os países ligados aos Estados Unidos, à Europa Ocidental, né? Tinha aquela cortina de ferro. E a Bíblia revelava, né, que naquela grande estátua de Daniel, aqueles pés iriam ser mistura de barro e de ferro. Significa o quê? Que aquela cortina de ferro iria cair. E a gente imaginava, como é que vai cair essa cortina de ferro? Em 1 dia caiu. Coisa que a gente nem podia imaginar. As coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus possui o seu cronograma. Todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Se a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. É certo. Nós não sabemos com detalhes o cronograma de Deus. Mas se o Senhor está nos avisando, é porque Ele quer que nós nos preparemos. Correto? Então, aqui ele diz,
para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Significa que você tem que saber disso. Por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. E o Senhor, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Falou, revelou. Essa palavra notificar, no original fala, mostrou os sinais ao seu servo João. Tem muitas coisas que são difíceis de descrever. A Bíblia, o livro de Apocalipse, é um livro de sinais. Porque ele fala de coisas vistas ali a partir do terceiro céu. Ele viu as coisas celestiais. João não foi arrebatado? E ele começa a escrever o que viu, certo? Paulo foi arrebatado ou não? Foi. Mas ele disse que não conseguia descrever, né? Explicar o que ele viu. Mas João escreveu o que ele viu. E é fácil? Não é. Hoje nós estamos falando muito sobre linguagem de computador, né? Wi-Fi, essas coisas assim, depois tantos bytes e tantas coisas assim, todo esse linguajar. Se você fosse explicar isso aí para alguém de 100 anos atrás, você ia conseguir explicar? Não ia. Imagina, nós estamos falando de coisa da terra para a terra. Coisa do céu. Você consegue descrever com palavra de homem? Não consegue. Então, por isso que é mostrado por meio de sinais. Então, o livro de Apocalipse não é um livro fácil de entender. Porque está falando de coisas celestiais, coisas da eternidade. Por isso que nós precisamos nos apegar são aos princípios espirituais que este livro revela. E João descreveu a sua própria maneira. Por exemplo, Apocalipse fala da grande Babilônia, não é isso? O sistema que vai se tornar esse mundo. Mas como é que ele vai descrever para nós um sistema? Olha só, Apocalipse 17:6 diz assim: então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. E o versículo 5 mostra que se refere à grande Babilônia. É algo que está acontecendo já. Então nós sempre falamos o seguinte: você hoje está edificando a noiva ou está edificando a grande Babilônia, essa meretriz? Só um exemplo que estou dando, né? Então, é um livro repleto de sinais. E aqui diz que Deus quer mostrar aos seus servos. Tem muita coisa que Deus deseja mostrar aos seus servos. Isso é algo que nós precisamos compreender. E daí, como foi que ele fez isso? Enviando um anjo, por intermédio de um anjo, notificando o seu servo João. Esse é um princípio espiritual que tem na Bíblia. Tem coisas que Deus deseja mostrar aos seus servos, daí ele escolhe um servo para ser usado
mostra para esse servo e esse servo passa para os outros. Nesse caso foi João. Mas o que eu quero dizer, amados irmãos, amadas irmãs, que Deus pode escolher você para mostrar algo aos demais servos de Deus. Compreende? Se tem algumas coisas que a sua família precisa saber, se existem algumas coisas que sua família precisa conhecer, Deus pode, então, enviar um anjo para notificar você, para que você transmita aos que são da sua família. Está vendo? Não é que o João era a única boca de Deus, não é nada disso. Ele foi usado por Deus para isso. Mas ele pode usar você também para outras funções. Olha só esse princípio que está na Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então teve coisas que Deus não revelou para os filhos dos homens em outras gerações, mas foi revelado agora aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Veja, isso aí está no plural. Então existem coisas que Deus vai revelando ao longo do tempo, e Ele usa pessoas para isso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Deus queria falar algo para a igreja em Éfeso. Daí mandou João escrever uma carta para o anjo da igreja em Éfeso. Correto? Usou alguém. Deus tem muitas coisas para falar conosco. Mas muitas vezes Ele não pode falar por causa da nossa condição. Olha o Senhor Jesus em João 16, versículo 12. O Senhor Jesus disse para os discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Isso quer dizer o quê? Eu tenho muita coisa, mas vocês não vão suportar agora. Eu vou falar depois, usando outros. Entendeu? Usando o Espírito, usando os apóstolos, profetas. E 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Você vê, se nós somos carnais, tem muitas coisas que Deus não pode falar conosco. Nós devemos ou não buscar o crescimento de vida, para que Deus possa falar aquilo que Ele deseja, ainda está no coração dEle. Mas de qualquer maneira, nós temos aqui o livro de Apocalipse, que Deus está revelando algo que nós precisamos conhecer. Que eu preciso, que você precisa. Você tem que ter uma visão, querido irmão, querida irmã. Eu preciso ver. Porque Deus está mostrando, porque é importante para mim. Correto? E também,
sobre a questão de quem Deus usa para falar. Vamos ver uma porção, Números 12, versículo 1 a 8. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. Saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O que eu quero aqui mostrar é o seguinte: Deus usa vários profetas, correto? Mas você vê o grau de intimidade com que Deus usa e no qual Deus fala com cada profeta é diferente. Tem alguns é uma intimidade maior, outros com uma intimidade menor. Mesmo com intimidade menor, Deus fala. Compreendeu? Por que eu estou falando isso, queridos irmãos? Olha só. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Você é um servo de Deus ou não? Tá. Então Deus quer mostrar para você ou não? Sim. Quer. Existem outros servos de Deus que não está conhecendo, que não sabe isso que Deus quer mostrar? Existe ou não? Existe. Você quer que Deus use você também para mostrar esses outros servos ou não? Está aí. Você está disponível para Deus usar você para mostrar às pessoas o que Deus vai fazer? Você está disponível para Deus usá-lo? Deus quer mostrar para todos os servos. Ou Deus só escolheu alguns? Ele notificou para o João transmitir aos demais servos, para que isso fosse transmitido até alcançar todos os servos. Querido irmão, querida irmã, tem coisas que Deus quer mostrar a todos os servos e Deus quer usar você. Você está preparado para ser usado por Deus? Você sabe, quando você escuta uma palavra ou quando você tem uma experiência durante a semana, no final de semana, Deus quer que você notifique aos demais servos seus o que você experimentou, porque Deus mostrou para você, e você vai ficar quieto? Como é que você vai prestar contas com Deus?
Notificar é dar um sinal, tornar conhecido. E aí, nós podemos ver uma responsabilidade nossa nesse final dos tempos, que é a era do Apocalipse. Seja usado por Deus para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Seja usado por Deus. E aí, Apocalipse diz, né? Notificou ao seu servo João. Versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Atestar significa dar testemunho. Ele deu testemunho da palavra de Deus. Toda a palavra que ele recebeu, ele deu testemunho. Ele atestou, deu testemunho da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A palavra de Deus é uma palavra que produz um resultado. E esse resultado é um Cristo revelado, é um Cristo expressado, é um Cristo testemunhado. Entendeu? Toda a palavra de Deus é para dar testemunho da pessoa de Cristo. Apocalipse 19:10 diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui nós vemos algo que nos deixa até espantados. O anjo tinha revelado tanta coisa para João, que João se prostrou aos pés do anjo para adorar o anjo. Você acredita nisso? Isso mostra a tendência do ser humano. O homem tem a tendência de adorar aquele irmão, a pessoa que lhe traz a revelação de Deus. Isso é uma fraqueza humana. E esse anjo diz para ele: não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Ele está falando, nós todos estamos aqui para manter o testemunho de Jesus. Ninguém está aí para dar testemunho de si mesmo como alguém. Qual que é o espírito da profecia? Qual que é o espírito da palavra de Deus? É revelar a pessoa do Senhor. Correto? A beleza do Senhor, o poder do Senhor, a sabedoria do Senhor. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda a palavra de Deus é para nos levar a Jesus e nunca nos levar diante de um homem. Essa é a realidade da palavra. E aqui ele diz: sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Significa, nós somos um povo que mantém o testemunho de Jesus. Estamos aqui para expressar Jesus. Não é isso? Estamos aqui para proclamar Jesus.
Estamos aqui para exaltar Jesus. Por isso aqui, ele diz, no versículo 2 fala, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então João está falando que essa palavra de Deus produz o testemunho de Jesus, isto é, trabalha nas pessoas que receberam a palavra, e essas pessoas que receberam a palavra dão o testemunho de Jesus. Cristo é a testemunha de Deus, não é isso? Apocalipse 1, versículo 5, diz, a parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Cristo é o testemunho e a expressão de Deus. Quando alguém vê Cristo, vê Deus. A pessoa de Cristo dá testemunho do que Deus é. E a igreja? A igreja é o testemunho e a expressão de Cristo. É a expressão de Cristo. E aqui mostra uma palavra que produz algo, certo? Produz pessoas que mantêm o testemunho de Jesus. É isso aqui que nós precisamos dar atenção, nesse final dos tempos. Bom, aí nós vamos para o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados. Você sabe, no livro de Apocalipse, nós temos 7 bem-aventuranças. São as bem-aventuranças do livro de Apocalipse. E essa é a primeira bem-aventurança. Então, vamos de novo ler essa primeira, depois nós vamos ler as outras 6 bem-aventuranças que estão no livro de Apocalipse. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, essa primeira bem-aventurança é a introdução para as demais. Olha só que essa bem-aventurança, que é a primeira, que é esse versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem. Quer ser bem-aventurado na era do Apocalipse? Leia esse livro. Leia a Bíblia. E aqueles que ouvem as palavras da profecia. Não é somente ler. Ler é uma ação sua, pessoal. Ouvir é a ação que vem de um outro. Estão compreendendo? Eu não devo somente me apegar ao que eu li. Eu tenho que aprender a ouvir o que o meu irmão ganhou. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu tenho que ler a palavra e eu tenho que ouvir o Senhor falando essas palavras para mim. Esse é o segundo aspecto desse versículo. Você sabe que esse versículo 3, por causa da primeira interpretação que eu dei, né? Se você olhar outras traduções, diz assim, bem-aventurado aquele que lê, está no singular. A nossa versão está no plural, mas tem várias traduções que está no singular. Bem-aventurado aquele que lê. E aí diz assim,
e aqueles que ouvem. Isso está no plural. Compreenderam? Você, por isso que pode ter essa interpretação. Alguém está lendo, outros estão ouvindo. Mas você é alguém que deve ler e também deve ser alguém que deve ouvir. Tanto de irmãos como do Senhor. Mas, é só isso? Não. E guardam as coisas nela escritas. Significa, obedece, pratica, vive. Então, em outras palavras, uma bem-aventurança nesse tempo final é ler, ouvir e viver a palavra. E aí conclui, pois o tempo está próximo. Está vendo? Que palavra maravilhosa para nos manter acordados. O tempo está próximo. Então, essa é a primeira bem-aventurança. Segunda bem-aventurança, Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Em outras palavras, o tempo final vai chegar, as coisas se tornarão difíceis. Você deve estar preparado para morrer. Entendeu? Preparado para ser um mártir. Não é fácil, né? Mas ele diz, bem-aventurados. Certo? Exatamente. Os que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Significa o quê? Eles têm um viver que testifica. Os irmãos estão compreendendo as lições espirituais que existem no livro Apocalipse? A meta não é ficar vendo profecias, a meta é como eu estarei no tempo do Apocalipse. Terceira bem-aventurança, Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O Senhor diz, eu virei como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, é vigilante, guarda suas vestes. As vestes são os atos de justiça do santo, certo? Para que não ande nu. Você lembra que o Senhor falou para a igreja a questão de Laodiceia, não é isso? Ele tem que comprar a questão das vestes, não é isso? Isso significa o quê? Como está o seu viver? Vigia, guarda as suas vestes. No versículo Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Esses são aqueles que são os vencedores, né? Chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Daí ele é algo ligado à questão da noiva, os que têm veste adornada. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário,
serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Esses são aqueles que participam da primeira ressurreição, a ressurreição extraordinária, correto? Isso refere ao vencedor. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, olha, é algo tão importante nós guardarmos a palavra da profecia desse livro. E última bem-aventurança, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Muitos negligenciam essas bem-aventuranças. Você quer ser feliz? Bem-aventurado significa ser feliz. Quer ser feliz em Apocalipse? Preste atenção a essas bem-aventuranças. Olha só, quero que os irmãos vejam. Bem-aventurado aqueles que leem, aquele que ouve a palavra da profecia e guarda as coisas nela escritas. Aqui não diz, bem-aventurado aquele que compreende. Nossa função é ler, ouvir e guardar. Pode não compreender, mas mais adiante vai compreender. Guarde a palavra, mesmo não compreendendo. Creia na palavra de Deus. Então, o livro de Apocalipse não é um livro de informações. É um livro para se viver. É um livro para se guardar. É o livro que muda a nossa vida. Então, amados irmãos, esses foram os 3 primeiros versículos. Esses foram os versículos de introdução desse livro, porque esses 3 versículos nos abrem um panorama sobre como nós devemos entrar nesse livro. Amém? Amém. E aí, o que nós vamos responder para o Senhor? Devemos dizer, Senhor, obrigado. Se você enviou anjo para notificar João, para mostrar para os seus servos, Senhor, eu quero ver. Eu quero receber. Essa tem que ser nossa atitude. E outra coisa, eu quero também levar aos outros servos, porque todos os servos precisam dessa palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe.